Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Algumas pessoas têm carinhosamente apelidado esse momento de o Portal do José Especial de Férias. É mais ou menos isso, né? Vou ficar aqui ao ar livre em vários locais até o dia 15 de janeiro e depois eu volto para o escritório, mas enquanto isso eu vou ficar mantendo o nosso contato diário aqui, sempre fazendo análise dos fatos que acontecem no nosso cotidiano e outros que têm a ver com a nossa realidade aqui no nosso país, né? E no nosso programa de ontem, eu não tinha visto ainda, não tinha conhecimento da invasão lá no Capitólio. Foi um assunto ou foi uma situação que transbordou dentro de uma certa previsibilidade que a gente tinha apontado aqui. Nós dissemos que muitas pessoas iriam fazer manifestações, que haveria uma turba, mas que ao final da história o Biden seria proclamado presidente norte-americano. É difícil ter feito esse tipo de previsão? Não, porque essa tem sido a normalidade nos Estados Unidos ao longo de mais de 2 séculos. Então, o jogo já está definido como ele deve ser jogado. Lá só existem duas forças políticas que estão dentro do Partido Democrata e do Partido Republicano, que vão se revezando, vão se alternando ao longo da história norte-americana. Se fosse um jogo de cassino, nós poderíamos dizer que a banca não perde nunca. Por mais que haja uma alternância de poder nos Estados Unidos, o modelo econômico deles, que continua a privilegiar as elites econômicas, as oligarquias norte-americanas e agora as empresas transnacionais, elas não mudam. Os interesses continuarão a ser defendidos, com Trump, sem Trump, com Biden, com Obama, com quem vier ali. Os interesses geopolíticos norte-americanos continuarão como eles fazem isso, ou têm feito isso, ao longo de séculos, desde quando eles fizeram a independência deles e quiseram ganhar o mundo. E com muito sucesso, aonde eles não encontram nenhum tipo de resistência, deixa eu tapar porque está vindo o vento aqui, gente, onde não tem muita resistência, eles continuam a aprofundar as suas garras, a continuar com o seu comportamento imperial, que muitas pessoas dizem comportamento imperialista. O que está acontecendo lá? Que tipo de repercussões pode ter aqui no nosso país? Bom, em primeiro lugar, me chamou a atenção alguns grupos de youtubers brasileiros estarem envolvidos em manifestações lá em Washington. Os caras fazendo transmissão em tempo real. Eles se acham cidadãos americanos. Eles se acham ali pessoas detentoras de direitos, de possibilidade de interferirem na política externa norte-americana, na política interna, melhor dizendo, né? Se as agências de inteligência norte-americanas detectam estrangeiros fazendo manifestações de apoio à invasão no Capitólio norte-americano, e essas pessoas são presas, imaginem o tipo de consequência que essas pessoas podem ter lá. Esse pessoal não tem noção mesmo. Eles não têm menor sentido da realidade. Eles não sabem com que eles estão brincando. Então, a prudência recomenda que eles voltem rapidamente para o Brasil, porque eles vão ter problemas lá, porque essas mortes que aconteceram nos Estados Unidos, agora com essa invasão, elas serão cobradas, gente. Isso não vai ficar assim. Porque os americanos, eles dão um exemplo radical de contestação desse tipo de manifestação, ou eles vão estar sujeitos a novas manifestações com o mesmo tipo de pressão, o mesmo tipo de sentido. Isso eles não vão querer, eles vão querer responsabilizar os policiais que estão feridos, que estão ali dentro, a humilhação que alguns deputados e senadores sofreram com a invasão dos seus gabinetes. Esse negócio não pode ficar barato. Então, o Trump, no final da história, poderá ser responsabilizado de uma forma muito contundente, porque sem imunidade agora, os processos vão chover sobre as suas cabeças, ou sobre a sua cabeça, né? Sobre as cabeças dos trumpistas de uma maneira geral. E para nós aqui, isso tem uma situação reflexa muito interessante, porque o presidente brasileiro, como ele tem copiado todo o comportamento de Trump, e não é à toa que ele tem, ao longo desses últimos meses, né, visitado academias militares para tentar cooptar esse grupamento armado por todos os cantos do nosso país, já antevendo um eventual conflito. Ele sempre gosta de dizer, né, que os militares estão ali para estarem do lado do povo, né? Nunca ao lado da Constituição. Ele sempre diz ao lado do povo. E na cabeça dele, a representação do povo brasileiro todo recai sobre as suas mãos, né? Sobre o seu comando. Então ele fica namorando com essa tentativa de lá no futuro
fazer algo parecido com o que Trump fez nos Estados Unidos, questionando o sistema eleitoral, questionando o resultado das urnas, questionando a legitimidade das instituições, enfim. Então, lá, se os americanos praticarem uma sanção muito dura a Trump, isso vai servir também de exemplo aqui para o Brasil. Assim como eu disse a vocês que o jogo já está definido, que a banca não perde nunca, que os interesses globais dos Estados Unidos continuarão a ser praticados, isso vai ter também uma repercussão também em algumas pequenas mudanças muito tópicas, né? Em relação à Venezuela, por exemplo, eu vi aqui que o secretário de Estado nomeado é o senhor Gregory Weeks. Ele disse que é necessário que os Estados Unidos não tentem mais impor um governante na Venezuela, e sim ajudar com que eles se entendam melhor. Isso é uma mudança, gente, radical de comportamento. O que contraria, inclusive, o que os venezuelanos estavam achando, que eles estavam achando que era melhor, por incrível que pareça, o Trump no poder, porque o Trump fez muita fala, mas não fez nenhuma ação para invadir a Venezuela. Quem colocou a Venezuela no campo das nações indesejáveis, né, do ponto de vista da democracia, da percepção norte-americana, foi o Barack Obama, do Partido Democrata. Então eles tinham receio que com os democratas a coisa ficasse muito pior, e parece que vai ter uma distensão em relação a isso. Mas ele prometeu combater os bolsonaros do mundo. Isso é uma coisa muito forte, gente, porque a ênfase em direitos humanos e as questões ambientais vai ser muito grande agora com o governo Biden. Isso lembrando, sublinhando sempre, né? Os interesses geopolíticos dos Estados Unidos permanecerão os mesmos em relação às nações de terceiro mundo, em relação ao combate que eles estão tendo com a China, as suas divergências históricas com a Rússia, enfim. E as áreas de interesse econômico que eles vão continuar a desejar e fazer todo tipo de ação, como a Líbia, todo o país do Oriente Médio que tenha petróleo, a Venezuela, que é detentora de petróleo. Aonde tiver algum tipo de recurso mineral estratégico, eles estarão jogando as suas energias e as suas ações políticas o tempo todo. Então a gente não pode esperar grandes mudanças em relação a isso. E hoje, mudando aqui de assunto, que nosso programa sempre tem essas pautas mais diversas, a gente não pode deixar de salientar a desastrosa fala do general Pazuello, o general que não sabe a diferença de um melhoral por um sonrisal, né? O general fez um pronunciamento para falar das vacinas, ele foi pressionado pelo Bolsonaro para dizer alguma coisa, e, gente, a fala ela chega a ser surreal de patética. O Pazuello, como se estivesse falando para uma tropa, ele começa assim em um tom monocórdico, duro, né, totalmente engessado, né, lendo um texto onde ele diz ali que ele, em nome do presidente Bolsonaro, se solidariza com as mais de 200 mil vítimas aqui no Brasil por conta da Covid, e muda de assunto. Não estica nem um pouco o assunto, não coloca nem um pouco de humanidade na sua fala, nenhum tipo de empatia, de sinceridade. Ele não se remete à dor, ao sofrimento das pessoas que estão perdendo pessoas, estão perdendo parentes. Ele fala, nosso sistema recuperou mais de 7 milhões de pessoas. Não foi o nosso sistema, que vocês não têm sistema nenhum, o governo Bolsonaro não tem sistema nenhum. Quem está salvando vidas são as próprias vítimas que estão tentando se salvar de todas as formas, e os nossos combatentes dentro dos hospitais, os médicos, enfermeiros, profissionais, auxiliares, os voluntários. São essas pessoas que estão recuperando os mais de 7 milhões de brasileiros. Eles colocam isso numa conta deles, como se fosse uma ação dirigida pelo governo federal. Mentiu com relação à vacina, dizendo que a vacina seringa, que o Brasil tem mais de 60 milhões de seringas. O Brasil não tem mais de 60 milhões de seringas. Quem tem quase 60 milhões de seringas são os estados e municípios que, vendo a catástrofe que estava sendo conduzida pelo governo Bolsonaro, já compraram seringas e agulhas com antecedência, como é o caso da Prefeitura de Belo Horizonte, o governo de Minas Gerais, o governo do Ceará, prefeituras no Brasil inteiro que se anteciparam a essa catástrofe. E aí ele veio com a cereja do bolo, né? Que o governo Bolsonaro está conversando com os laboratórios no mundo inteiro para que eles assumam a responsabilidade por eventuais danos
que possam ser acarretados por conta da vacina, né? Alguns efeitos colaterais. Gente, sabe quando isso vai acontecer? Nunca, porque em nenhum país no mundo algum laboratório tem assinado algum protocolo se responsabilizando por efeitos colaterais. Então não será com o Brasil que eles vão fazer isso. Se o Brasil estiver dependendo desse tipo de assinatura para ter vacina, simplesmente nós não vamos ter vacinas aqui no nosso país. E mais, estão criando mais protocolos de dificuldade, como por exemplo, eles estão querendo, junto com esses laboratórios, a criação de um fundo financeiro para garantir eventuais indenizações que pessoas possam ser merecedoras por ações que realizem se sofrerem efeitos colaterais. E mais do que isso, né? Eles querem que esses laboratórios se responsabilizem, se adequem à legislação brasileira. Gente, é muita complicação. Então, se depender do Pazuello, do general Pazuello, dos coronéis, dos militares que estão dentro do Ministério da Saúde, da cabeça do presidente da República, o povo brasileiro jamais será vacinado. Embora ele tenha dito que o governo está totalmente aparelhado, o Ministério da Saúde está aparelhado para fazer a vacinação. Como assim, se vocês não fizeram nenhum tipo de planejamento? Como assim, se a gente não sabe que tipo de vacina está chegando? Como assim, se há um sentimento e uma ação orquestrada o tempo todo para desmobilizar a população em relação às vacinas? Então nós temos um governo, gente, que é um governo de hipócritas, quase que não saiu, e incompetentes, né, gente? Porque nós não temos planejamento em área nenhuma aqui no nosso país. Nós não temos planejamento na área da saúde, não tem planejamento na área de educação, não tem planejamento em nada. Temos um presidente que não tem noção de absolutamente nada. Nesse episódio da invasão do Capitólio, simplesmente ele foi perguntado nessa manhã o que ele achava. Ele falou, mas lá teve fraude. Ele se ateve à fraude, ele não fez como outros chefes de Estado que condenaram, né, a invasão, a tentativa de golpe nos Estados Unidos. Ele deixou esse assunto meio aberto, né? Como se tivesse também garantido ali uma janela para ele no futuro para ele tentar fazer a mesma coisa. Mas como eu disse a vocês, se os americanos derem um exemplo radical de sanção a Trump e esses loucos tentarem invadir o Capitólio, provavelmente aqui no Brasil a gente irá adotar também esse mesmo modelo. Então, o Bolsonaro é uma figura que está aí errante, é uma figura que não contribui absolutamente nada com o nosso país e está ali apenas, como eu tenho dito para vocês o tempo todo, para garantir que a área econômica continue a entregar ao nosso país, que o sistema, copiando o que acontece também nos Estados Unidos, apenas funcione como o garantidor dos direitos econômicos da elite brasileira, da plutocracia, dos grupos transnacionais e dos grupos nacionais que têm grandes interesses nas riquezas e no sangue do povo brasileiro, como tem sido ao longo de tantas décadas, né? Gente, eu fico por aqui, espero ter jogado mais algumas reflexões para o dia de hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro no Portal do José, especial de férias. Tchau!